todas as coisas em Deus e nada fora dele. Essa frase aparentemente simples, mas profundamente radical, vem de um dos maiores e mais controversos pensadores da história, Baruch Spinoza. Em uma era dominada pela fé cega e pela ortodoxia religiosa, ele ousou questionar a própria essência de Deus, da realidade e da nossa liberdade. Muitos o chamaram de herege, ateu. Mas será que ele realmente negava Deus? Ou será que ele estava apenas nos convidando a uma compreensão muito mais profunda e assustadora da divindade? Você já parou para pensar se o Deus que nos ensinaram é, de fato, a única verdade? Ou se a ideia de um ser todo-poderoso que intervém nos nossos problemas e nos julga não seria apenas uma limitação da nossa própria mente? A verdade é que milhões de pessoas ao redor do mundo, mesmo as mais religiosas, sentem um vazio, uma desconexão, como se as respostas que lhes foram dadas já não bastassem. E se a explicação para esse vazio, para essa inquietação, estivesse na própria definição de Deus? Hoje, vamos mergulhar na mente de Baruch Spinoza para desvendar uma das ideias mais chocantes e revolucionárias da filosofia ocidental, a sua concepção de Deus. Prepare-se para ver a divindade de uma forma que você nunca imaginou, uma que desafia séculos de tradição e nos força a repensar nossa própria existência. Se você busca uma verdade que vai além do convencional, não se esqueça de curtir o vídeo, ativar as notificações e se inscrever no canal para mais reflexões que expandirão sua mente. A jornada é desafiadora, mas a recompensa é uma nova visão da realidade. Para entender o porquê de Spinoza ser tão revolucionário e para muitos tão perigoso, precisamos confrontar a ideia de Deus que ele rejeitava. A maioria das religiões, em particular as abraâmicas, concebe Deus como uma entidade separada do mundo. Um criador pessoal que habita em um lugar distante, o céu, tem emoções humanas como raiva e amor, intervém nos assuntos do mundo com milagres e, o mais importante, define o bem e o mal julgando nossas ações. Esse é o Deus que reza por nós, que nos perdoa, que nos pune. Mas para Baruch Spinoza, essa concepção é, na melhor das hipóteses, uma limitação da nossa imaginação humana. E, na pior, uma falácia perigosa. Ele via essa imagem de um Deus antropomórfico, um Deus feito à imagem e semelhança do homem, como um obstáculo para a verdadeira compreensão da realidade. Como ele mesmo disse em sua obra-prima, A Ética, acreditar que Deus está sujeito a paixões como ódio, arrependimento, inveja, ciúme, é absurdo. Para Spinoza, atribuir qualidades humanas a Deus é rebaixá-lo, é torná-lo imperfeito, finito, condicionado. Imagine a ousadia disso em pleno século XVII, em uma sociedade onde a menor dúvida sobre a ortodoxia religiosa poderia significar ostracismo, perseguição e até a morte. Spinoza não apenas duvidou, ele desmantelou a figura do Deus tradicional. Ele argumentava que, se Deus é perfeito, ele não pode ter emoções que denotam imperfeição, como tristeza ou raiva. Se Deus é infinito, ele não pode estar fora de nada. Essa era a sua grande provocação. O Deus que a humanidade havia criado para si era um reflexo de suas próprias fraquezas e medos, e não a verdade suprema da existência. Essa ideia não era apenas teológica. Ela tinha implicações profundas para a moralidade e para a forma como vivemos. Se Deus é como um pai que nos recompensa e pune, agimos por medo ou por interesse. Mas e se a verdade fosse outra? E se a divindade estivesse intrinsecamente ligada à própria estrutura da realidade? Spinoza nos convida a descartar essas imagens infantis de um Deus humano demais e a buscar algo muito maior, mais abstrato e, paradoxalmente, mais presente. Se Spinoza rejeitava o Deus personificado e intervencionista, o que então ele propunha em seu lugar? A resposta é tão profunda quanto radical. Para Spinoza, Deus não é uma entidade separada do universo, mas é o próprio universo. Ele é a substância única, infinita,
eterna e autossuficiente que constitui toda a realidade. E o que é essa substância? É o que Spinoza chama de Deus ou natureza. Deus sive natura. Sim, você ouviu direito. Deus é a natureza, e a natureza é Deus. Imagine por um momento. Tudo o que existe, desde a menor partícula de poeira até a mais vasta galáxia, desde o pensamento mais abstrato até a sensação mais concreta, tudo é uma manifestação dessa única substância. Não há nada fora dela. Não há nada que não seja parte dela. Spinoza via Deus como a totalidade de tudo o que é, a força impessoal e necessária que governa o cosmos. Para ele, Deus não cria o universo como um artesão faz uma peça. Em vez disso, o universo emana de Deus por uma necessidade intrínseca. Assim como as propriedades de um triângulo emanam de sua própria natureza. Deus não escolhe criar. Ele é a existência, e sua essência implica sua existência. Se você pensar bem, essa é uma ideia de Deus que dispensa qualquer noção de intervenção milagrosa ou de capricho divino. Não há espaço para o Deus do acaso ou para o Deus das lacunas que preenche o que a ciência ainda não explicou. Essa substância, Spinoza afirma, possui infinitos atributos, mas nós, como seres humanos, podemos apreender apenas dois deles: o pensamento e a extensão. O pensamento representa tudo o que é mental, as ideias, a consciência. A extensão representa tudo o que é físico, material, os corpos. Tanto sua mente quanto seu corpo são, portanto, modos, ou seja, manifestações, dessa única substância divina. Quando Spinoza diz que Deus existe, ele não está falando de um ser no céu, mas sim da realidade imanente, da ordem e da inteligibilidade do universo. Ele não era um ateu no sentido de negar a existência de algo supremo. Ele era um panteísta, ou mais precisamente, um panenteísta, acreditando que Deus está em tudo, e tudo está em Deus. Essa visão transforma nossa relação com o divino. Não precisamos buscar Deus em templos distantes ou em rituais complexos. Ele está em cada folha, em cada estrela, em cada pensamento, em cada lei da física. A compreensão de Deus para Spinoza é, na verdade, a compreensão da própria realidade. Se Deus é a substância infinita que constitui tudo, e tudo o que acontece emana de sua natureza por necessidade, então onde entra o livre-arbítrio? E os milagres? Para Spinoza, a resposta é simples e, para muitos, bastante incômoda. Eles não existem. Vamos começar pelo livre-arbítrio. A maioria de nós sente que somos livres para fazer escolhas. Levantar da cama, tomar café, escolher um trabalho, amar alguém. Sentimos que somos agentes autônomos, mas Spinoza argumenta que essa sensação de liberdade é, na verdade, uma ilusão, fruto da nossa ignorância sobre as verdadeiras causas que nos determinam. Ele afirmava que tudo no universo, incluindo nossas ações, pensamentos e emoções, segue as leis da natureza, ou seja, as leis de Deus. Não há exceção. Assim como uma pedra que cai é impulsionada por uma força necessária, e não por sua vontade, também somos determinados por cadeias de causas e efeitos. Os homens se enganam ao se julgarem livres, escreve Spinoza na Ética, e essa opinião consiste unicamente nisto, que eles estão conscientes de suas ações e ignoram as causas que as determinam. Pense nisso. Suas preferências, seus medos, seus desejos, de onde eles vêm? Spinoza diria que são resultado de uma complexa interação de sua constituição física, de suas experiências passadas, do ambiente em que você viveu. Você pode sentir que escolheu, mas essa escolha foi o resultado inevitável de uma série de causas anteriores. Para Spinoza, a verdadeira liberdade não é a de fazer o que se quer aleatoriamente, mas sim a de entender a necessidade que governa todas as coisas, incluindo a si mesmo. É a liberdade que vem do conhecimento. E os milagres? Se Deus é a própria natureza, e a natureza opera por leis eternas e imutáveis, então a ideia de um milagre,
uma intervenção divina que suspende essas leis, é contraditória para Spinoza. Um milagre implicaria que Deus agiu contra sua própria natureza, ou que existe algo fora de Deus que ele precisaria corrigir. Isso, para Spinoza, seria uma imperfeição no próprio ser divino. Não há absolutamente nada na natureza que seja contrário a ela, ele afirma. Os chamados milagres, argumentava Spinoza, não são quebras das leis naturais, mas sim eventos cujas causas nos são desconhecidas. Atribuí-los a uma intervenção sobrenatural é, novamente, fruto da nossa ignorância e da nossa tendência a antropomorfizar Deus, esperando que ele haja como um ser humano capricioso. Essa visão determinista e sem milagres pode parecer fria ou desanimadora à primeira vista. Ela tira de nós a ideia de um Salvador que intervirá a nosso favor. Mas, ao mesmo tempo, ela nos oferece uma profunda humildade e um convite à razão. Se não há milagre, há apenas a compreensão. Se não há livre-arbítrio no sentido tradicional, há a possibilidade de nos tornarmos mais livres ao entender as causas que nos moldam. Spinoza nos empurra para a responsabilidade de buscar o conhecimento e a sabedoria, em vez de depender de intervenções externas. Se tudo o que existe é uma manifestação da única substância, Deus ou natureza, então o que isso significa para nós, seres humanos, com nossas mentes e corpos aparentemente separados? Para Spinoza, a relação entre mente e corpo é um dos pilares de sua filosofia, e sua resposta é novamente surpreendente. Ele não via mente e corpo como duas entidades distintas que interagem, como muitos pensadores antes dele, como Descartes, propunham. Em vez disso, Spinoza afirmava que mente e corpo são apenas dois atributos diferentes da mesma e única substância que se manifestam em nós. Lembre-se, o pensamento e a extensão são os dois atributos que podemos apreender de Deus. Sua mente é um modo do atributo pensamento, e seu corpo é um modo do atributo extensão. Em termos mais simples, a mente e o corpo não são coisas separadas que se comunicam. Eles são duas faces da mesma moeda, duas expressões paralelas e simultâneas da mesma realidade subjacente. Cada ideia na sua mente corresponde a um estado específico do seu corpo, e cada estado do seu corpo tem uma ideia correspondente na sua mente. Eles são como dois idiomas diferentes descrevendo a mesma história, a história da sua existência como um modo da substância divina. Para Spinoza, não há causalidade entre a mente e o corpo no sentido tradicional. Sua mente não causa seu corpo a se mover, e seu corpo não causa seus pensamentos. Em vez disso, eles operam em um paralelismo perfeito, coordenados pela própria natureza da substância. Quando você decide levantar o braço e o levanta, não é sua vontade mental que move seu corpo. É que a ideia de levantar o braço e o ato de levantar o braço são ambos expressões simultâneas da mesma realidade que é você, como um modo de Deus. Então, sim, para Spinoza, somos de fato parte de Deus. Não somos fragmentos separados de uma divindade externa, mas sim, modos finitos da substância infinita. Cada um de nós é uma expressão particular da natureza, uma parte intrínseca do todo. Nossa existência individual não é uma separação de Deus, mas uma manifestação dele. Essa perspectiva muda tudo. Se somos parte de Deus, então o autoconhecimento se torna um ato de conhecimento divino. Entender a nós mesmos, nossas paixões, nossas ações, nossos pensamentos, é entender um pedaço da própria natureza, da própria divindade. Não há separação radical entre o humano e o divino. A busca pela sabedoria, para Spinoza, é a busca por uma compreensão cada vez mais clara de como somos determinados por essa substância. E, ao fazer isso, nos elevamos a um estado de maior liberdade e de amor intelectual a Deus. Se o livre-arbítrio é uma ilusão e somos modos de uma substância necessária, isso significa que não temos controle sobre nada? Que estamos condenados a uma existência passiva?
Absolutamente não. Para Spinoza, a verdadeira liberdade e a felicidade não residem em uma vontade arbitrária, mas sim no conhecimento e na compreensão. A maior parte do nosso sofrimento, Spinoza argumenta, vem das nossas paixões. Emoções passivas que nos escravizam porque somos suas vítimas, em vez de seus mestres. Quando agimos impulsionados pelo medo, pela raiva, pela inveja ou por desejos insaciáveis, somos como ondas num mar tempestuoso, levados de um lado para o outro. Essas paixões surgem da nossa ignorância sobre as causas que nos afetam e nos determinam. A chave para a libertação é o conhecimento claro e distinto. Cognitio clara et distinta. Spinoza nos convida a entender a cadeia de causas e efeitos que nos moldam. Quando compreendemos que algo é necessário, que não poderia ter sido de outra forma dadas as causas, nossa atitude em relação a isso muda. A dor, o medo, a tristeza perdem parte de seu poder sobre nós. Por exemplo, se você entende as leis da física que governam a gravidade, não se frustra quando uma maçã cai. Você aceita isso como uma necessidade natural. Da mesma forma, ao entender as causas de nossas próprias paixões e ações, podemos transitar de uma vida de passividade para uma de atividade. Para Spinoza, a virtude não é a obediência a mandamentos divinos externos, mas sim a busca pelo nosso próprio bem, que é o conhecimento de Deus, ou seja, da natureza. Quanto mais clara e distintamente compreendemos a realidade como ela é, em sua totalidade necessária, mais nos tornamos ativos em nossas vidas. Não é que você escolha ser livre, mas sim que você se torna livre ao entender a necessidade de todas as coisas. Essa compreensão leva ao que Spinoza chamou de amor intelectual a Deus, amor intellectualis Dei. Isso não é um amor emocional por uma divindade pessoal, mas sim um estado de profunda alegria e contentamento que surge da compreensão racional da ordem e perfeição do universo. É a satisfação que vem de ver a beleza e a interconexão de todas as coisas, de reconhecer que somos parte de um todo maior, eterno e perfeito. Quando alcançamos esse estado, nossas paixões se atenuam e encontramos uma serenidade que transcende as vicissitudes da vida. Viver em harmonia com o Deus de Spinoza é aceitar a realidade como ela é, sem ilusões ou fantasias. É buscar a razão para compreender as causas de tudo, incluindo a si mesmo, e, ao fazê-lo, atingir um estado de paz interior e verdadeira liberdade. É um convite a ser mais do que um joguete das circunstâncias. É um convite a ser um observador ativo e compreensivo do universo, do qual somos inseparáveis. A concepção de Deus de Baruch Spinoza não foi apenas uma teoria filosófica, foi uma bomba intelectual que explodiu no século XVII e continua a reverberar até hoje. Expulso de sua comunidade judaica, condenado pela Igreja Católica e Protestante, Spinoza foi uma figura isolada, mas suas ideias eram poderosas demais para serem silenciadas. Mas por que elas eram, e ainda são, tão chocantes? Primeiro, porque sua filosofia demole a ideia de um Deus pessoal e intervencionista. Em um mundo que ainda hoje, em grande parte, busca respostas e conforto em uma divindade que age como um ser humano superpoderoso, a visão de Spinoza de um Deus natureza impessoal e necessário é desorientadora. Ela tira de nós a fantasia de um ser supremo que atenderá nossos pedidos ou que punirá nossos inimigos. Isso exige uma maturidade espiritual e intelectual que muitos não estão dispostos a alcançar. Segundo, a implicação de que não há livre-arbítrio no sentido tradicional é um desafio direto à nossa noção de agência e responsabilidade moral. Se somos determinados por cadeias de causa e efeito, como podemos ser responsáveis por nossas ações? Spinoza inverte a questão. A verdadeira liberdade não está na escolha arbitrária, mas na compreensão da necessidade. Isso é um choque, pois nos força a confrontar o quão pouco entendemos as forças que realmente nos movem. Terceiro, sua união de Deus e natureza
o Deus sive natura, foi visto como ateísmo por muitos. Para os teólogos da época, identificar Deus com o mundo material era uma heresia inaceitável. No entanto, para outros, Spinoza foi o mais devoto dos filósofos, pois via a divindade em cada partícula da existência, em cada lei da natureza. Ele nos forçou a expandir a própria definição de divino, transcendendo dogmas e rituais. Por fim, a filosofia de Spinoza nos convida a uma revolução na forma como nos relacionamos com a realidade e com o sofrimento. Ao invés de lutar contra o que não podemos mudar, ele nos ensina a buscar a aceitação racional e a encontrar a alegria na compreensão da ordem cósmica. Essa abordagem pode ser libertadora para muitos que se sentem presos em ciclos de frustração e ansiedade, mas também é desafiadora, pois exige uma reorientação profunda da nossa perspectiva de vida. O legado de Spinoza influenciou pensadores como Einstein, que era um grande admirador e se considerava um espinosista, Goethe e Nietzsche. Sua coragem em seguir a razão até suas últimas consequências, mesmo que isso significasse desafiar séculos de crença, o tornou um farol para aqueles que buscam uma verdade além das convenções. Ele não nos oferece um Deus para adorar em um altar, mas sim um universo para compreender com a mente e amar com o intelecto. Então Deus existe para Spinoza? Sim, mas não como você o conhecia. Ele é a substância infinita, a natureza em sua totalidade, a ordem necessária de tudo o que é. Ele não intervém, não julga no sentido humano e não está separado de nós. Somos parte indissociável dessa divindade imanente. A verdadeira liberdade para Spinoza não está em uma ilusória vontade de escolher, mas em compreender as causas que nos determinam e em viver em harmonia com a ordem da natureza. É no conhecimento que encontramos a paz, no amor intelectual a Deus que nos elevamos acima das paixões e do sofrimento. Essa é uma mensagem poderosa, que nos convida a ser mais racionais, mais autônomos em nosso pensamento e a encontrar o divino na própria trama da existência. Não é uma filosofia fácil, mas é uma que, se abraçada, pode verdadeiramente chocar e transformar sua percepção da realidade, do divino e de si mesmo. E você, o que achou da visão de Baruch Spinoza sobre Deus? Essa perspectiva te choca, te liberta ou te faz questionar ainda mais? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Se você sentiu que essa reflexão expandiu sua mente, curta o vídeo e compartilhe com alguém que também busca respostas profundas. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para continuar essa jornada filosófica conosco. A busca pela verdade é um caminho contínuo. E Baruch Spinoza nos mostra que, às vezes, as respostas mais chocantes são as mais libertadoras.